Fernanda Matos de Souza, Brasil. Poética de la luz escénica en el teatro infantil, Jugar con la mirada. Boa tarde a todas, todos e todes. Eu vou apresentar em português, que é a minha língua natal, porque a minha apresentação é um fragmento da minha tese de doutorado e eu resolvi fazer dessa forma porque para não perder a potência do trabalho. A vivência teatral oferece uma capacidade transformadora para o espectador aberto a essa experiência de forma ativa, conferindo-lhe pluralidade, sensibilidade, elaboração estética singular, contudo imprevisível do ponto de vista dos resultados apreendidos. Isso ocorre porque cada indivíduo interpreta a vivência a partir da sua própria perspectiva. Conforme Rancière, os espectadores veem, sentem e compreendem alguma coisa à medida que compõem seu próprio poema, como o fazem à sua maneira, atores, dramaturgos, diretores, dançarinos ou performers. Quando se cria para o teatro infantil, é essencial refletir sobre as particularidades inerentes à recepção e ao olhar desse público específico, que está em processo de desenvolvimento de suas funções mentais e, dentre elas, a imaginação. Essa característica evidencia um campo singular no qual ressonâncias visuais provocadas pela luz e suas repercussões assumem especial importância. Um dos principais postulados do psicólogo soviético Levi Vygotsky, que pesquisa a atividade da imaginação, propõe: a atividade criadora da imaginação depende diretamente da riqueza e das diversidades da experiência anterior da pessoa, porque essa experiência constitui o material com que se criam as construções da fantasia. Logo, quanto mais sortidas e construtivas forem as experiências cênicas proporcionadas para a criança, abrangendo diferentes contextos, cenários e estímulos sensoriais, mais amplo será o seu repertório imaginativo. Tais estímulos constituem o substrato fundamental para o processo de elaboração, servindo como base para suas futuras construções criativas. Ainda sobre o tema, Vygotsky destaca a necessidade de ampliar a experiência da criança caso queira-se criar bases suficientemente sólidas para a sua atividade de criação. A afirmação reforça a importância de proporcionar oportunidades que favoreçam o desenvolvimento estético consciente e humanizado das narrativas visuais. Nesse contexto, o uso sensível e intencional da luz na cena infantil é essencial, pois contribui para ampliar as percepções da criança, estimulando sua imaginação e aprofundando sua relação com a vivência teatral, engendrando futuras elaborações criativas, registros de memória, abstrações e demais funções mentais superiores. Ao entrar em contato com a cena, a criança não a interpreta de forma literal. A imagem é processada, transformada e adaptada pela mente a partir de suas próprias subjetividades. Esse processo de assimilação e ressignificação é a essência do que Vygotsky chama de reelaboração criativa, que ocorre quando o conteúdo externo é internalizado e, ao ser compartilhado, ganha novas formas e significados. Essa modificação contínua é o que permite que as experiências externas se tornem algo novo para cada indivíduo, garantindo que elas sejam integradas à sua visão de mundo. Segundo Vygotsky, o que a criança vê e ouve dessa forma são os primeiros pontos de apoio para a sua futura criação. Ela acumula material com o qual posteriormente será construída sua fantasia. Segue-se, então, um processo complexo de reelaboração desse material. Isso significa que a imaginação se alimenta das experiências vividas e da maneira como o indivíduo organiza e reorganiza essas impressões em novas formas e significados. A citada reorganização é norteada por demandas e fatores internos que fazem da fantasia uma atividade complexa, em que as impressões do mundo ganham conceitos subjetivos, ao mesmo tempo em que a criança aprende a navegar entre o real e a imaginação.
O modo como esse indivíduo dissocia e associa tais impressões é parte fundamental de seu processo criativo e constituem o que o Vygotsky chama de o mecanismo da imaginação criativa. Pode mudar, né? Esse. A dissociação e a associação das impressões percebidas são partes importantíssimas desse processo. Qualquer impressão representa em si um todo complexo, composto de múltiplas partes separadas. A dissociação consiste em fragmentar esse todo complexo em partes. Algumas dessas partes destacam-se das demais, umas conservam-se e outras são esquecidas. Esse movimento de dissociação e associação tem implicações significativas no desenvolvimento infantil e manifesta-se também na forma como a criança interpreta a cena. Portanto, torna-se um valioso aliado no processo criativo dos artistas que pensam o teatro infantil. A dissociação permite que a criança espectadora componha uma unidade perceptiva em múltiplas camadas. E nesse fluxo, certos aspectos se destacam, sejam por intensidade emocional, relevância estética, novidade ou conexão com experiências prévias, enquanto outros passam desapercebidos ou são rejeitados. Assim, a cena teatral é desmembrada em estímulos aleatórios, gestos, cores, imagens, formas, efeitos de luz, sons ou tons emocionais, que por motivos íntimos diversos são armazenados para uma futura reorganização, enquanto outros são descartados. De acordo com Vygotsky, o realce de cada um desses traços e a rejeição de outros são o que devidamente podemos denominar dissociação. Esse processo é de extrema importância em todo o desenvolvimento mental humano. Ele está na base do pensamento abstrato, da formação de conceitos. No contexto da luz cênica, isso se torna particularmente evidente, já que a própria luz carrega em si a capacidade de se destacar, de realçar determinados elementos, atenuar ou ocultar outros, criar sombras inanimadas e sensibilizar o olhar por meio das cores, efeitos e intensidades. Em diversas propostas criativas, o diálogo da luz com objetos translúcidos, coloridos, como papéis, tecidos ou filtros, pode gerar efeitos que se dissociam facilmente da sua função narrativa. Ao observar projeções coloridas, a criança pode lembrar das histórias de livros infantis que falam de mágicas, portais luminosos, auras encantadas ou emoções visíveis, materializadas no espaço. Da mesma forma, o uso de espelhos móveis ou fragmentados que criam reflexos cintilantes ou efeitos caleidoscópicos rompe com a lógica tradicional da cena, criando um ambiente onírico ou provocando associações com experiências efetivas e sensoriais vividas, tais como as luzes de festas ou brilhos da água à luz do sol e vagalumes ou estrelas. Como não, pode mudar para mais um, por gentileza. Próximo. Não, para trás. Perdão, tem alguma coisa errada. Mas enfim, essa. Nessa imagem, por exemplo, essa estrela, ela é o signo norteador da encenação e foi feita com uma lâmpada de LED de 30 watts, mas a criança pode, quando assiste a peça, ela, dependendo da sua vivência anterior, ela pode perceber como a estrela norteadora da encenação, mas também pode perceber como outras coisas que estão relacionadas com a sua vida pessoal, como pode associar com um animalzinho que ela acabou de perder e alguém disse para ela que virou uma estrelinha, ou pode associar com estrelas de livros infantis que ela viu, ou com algo que ela viu brilhar durante o dia, ou com um momento em família em que o pai apontou uma estrela no céu.
enfim, ela vai fazendo associações de acordo com a criação do iluminador, independente do papel daquele signo que aquele signo tem na própria peça, na encenação. A criança pode dissociar um foco de luz da sua função técnica ou dramática e atribuir a ela um significado emocional próprio, como, por exemplo, a lembrança de suas brincadeiras. Conforme Vygotsky, o momento subsequente que compõe o processo da imaginação é a associação, isso é, a união dos elementos dissociados e modificados. A associação acontece quando, diante de estímulos cênicos, simbólicos ou abstratos, a criança estabelece relações singulares a partir de suas próprias vivências. Nesse processo, ela cria vínculos sensíveis com a cena, reinterpretando os signos visuais de forma subjetiva, criativa e afetiva. Um exemplo disso ocorre quando um foco de luz incide sobre a fumaça cenográfica e, ao delinear uma área específica, é associada pela criança a lembranças de brincadeiras de cabaninha, sendo então ressignificada como uma representação de um espaço de acolhimento, proteção ou refúgio. Pode mudar, por gentileza? Tal como nessa peça chamada O Groleto, por exemplo. É um foco que está fazendo uma área específica, que na própria peça é uma área está representando uma casa, e a criança pode associar momentos da vida dela particular também. Globos projetando imagens de nuvens, estrelas ou outros elementos simbólicos ampliam a possibilidade de associação e fabulação, favorecendo uma imersão emocional profunda. Pode mudar mais um? Outro. O resultado do processo de associação pode assumir formas variadas, desde a união subjetiva de imagens até a criação de algo, quer seja narrativa, fantasia, brincadeira ou mesmo uma expressão artística. Essa operação é fundamental porque permite a reorganização de partes dissociadas de maneiras inéditas e criativas. O processo de dissociação e associação é essencial para o funcionamento da imaginação, tanto em adultos quanto em crianças, mas assume uma relevância especial na infância, devido à natureza peculiar da forma como esses indivíduos enxergam e interpretam o mundo. Ele está diretamente ligado aos mecanismos de exacerbação e atenuação de características percebidas, o que acarreta consequências profundas para o desenvolvimento mental, emocional e criativo da criança. As impressões supridas pela realidade modificam-se, aumentando ou diminuindo suas dimensões naturais. A paixão das crianças pelo exagero, do mesmo modo que a dos adultos, tem fundamentos internos muito profundos, que em grande parte consistem na influência que o nosso sentimento tem sobre impressões externas. A paixão das crianças pelo exagero é maravilhosamente registrada em imagens de contos. Pode mudar mais um, por gentileza? Ao ampliar determinadas características, como o tamanho de um castelo, ou a quantidade ou a maldade de uma bruxa, ou a coragem de um herói, a encenação intensifica aspectos que ressoam com os sentimentos dos espectadores. Isso não apenas torna a experiência mais marcante, mas também ajuda a elaborar e a compreender emoções complexas. Vale ressaltar que o ciclo da imaginação atinge sua plenitude quando as imagens formadas no âmbito interno encontram sua concretização, cristalizando-se em expressões externas que consolidam a experiência estética da criança, tal como nos mostra Vygotsky, quando diz que seu círculo completo é concluído quando se encarna ou se cristaliza em imagens externas. Isso significa que a atividade interna da imaginação
ocorre no domínio da mente e ganha forma em expressões no mundo interno, tornando-se visível e concreta e compartilhável. Quando a criança, depois de vivenciar uma experiência cênica, ela vai desenhar, ou vai falar a respeito, ou vai brincar a partir daquela imaginação que se concretizou. Dessa forma, os efeitos de iluminação transformam-se em linguagens carregadas de ludicidade e emoção singulares, estabelecendo um diálogo com a realidade de cada espectador. Muchas gracias.